E aí galera, estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal depois de 5 anos desde que eu postei os 2 últimos vídeos. Pois é, cara, desculpa, foi mal, mano. Eu vim aqui pra falar sobre a... Eu vim aqui pra falar sobre a série Legião, que é a série sobre o filho do Dr. Xavier, cara, que é uma série bem louca mesmo, bem maluca, cara. It's fuzzy. You went off your medication. Wake up. Why? We're just looking for the truth. Which you promised to tell. He believes he's mentally ill. But he may be the most powerful mutant we've ever encountered. Can we take a break? Olha só! Olha a evolução! Evolução! Stop. We can skip that part. A série é sobre David Haller, não sei, o filho do Dr. Xavier aí. Ele passou 5 anos no hospital, quase 6, porque ele foi dado como esquizofrênico, tá ligado? Ele tem esquizofrenia, mas na verdade nós sabemos que ele não tem esquizofrenia. Aquelas vozes que vêm, ó, é o poder dele, cara. Superhero landing! Yeah, that's really hard on your knees. Ele passa esses anos no hospital junto com a sua amiga Lane, que era uma loucona de droga e fazia farra por aí junto com ele. E eles ficaram juntos até no hospital lá zoando e bagunçando tudo. It's just spit, right? Human spit. David e sua amiga Lane estavam tranquilos no hospital, esses anos vivendo, tomando remédios, sendo controlados. Até que a parada muda, tá ligado? Pra ele fica sinistra. Por quê? Por quê? Por quê? Porque chega outra paciente, a paciente cujo nome é Sidney. E como é de se esperar, ele começa a ficar afim dela. Amor à primeira vista, cara. Ele vê ela... Ooh, good hair. Nice hindquarters. E assim começa a história deles e dela, e deles com ela, enfim. E assim começa a série e sua história, que é bem interessante, e eu vou comentar os 3 episódios que lançaram até agora. Então lançou os 3 episódios, eu assisti e eu vou comentar um por um, e provavelmente terá spoiler, então se você não quiser continuar, pode sair e é nóis, porque eu vou comentar aqui. Tem que ter spoiler, porque os episódios são bem loucos e tem que formar bem para ter uma conexão com outros. Se não falar o que acontece nos episódios, como é que a gente vai saber sem spoiler? É meio difícil falar sem spoiler, então vai ter spoiler. Então é isso aí, bora comentar os 3 episódios. Falou? It's just spit, right? Human spit. Vamos começar comentando o episódio piloto, o primeiro episódio, o qual começa com essa doidice toda que dá até uma coisa na cabeça. Se você não prestar muita atenção, você não entende a história, tá ligado? Lá está David e sua amiga Lane no hospital Clockworks, na qual eles estão sendo tratados, tomam remédio e tudo mais. E vivendo normal lá, tomando seus remédios tranquilamente, até que chega a menina dos sonhos do David. Chega o amor dele lá, a menina que ele bate o olho assim, já fica apaixonado pela mina, tá ligado? Cujo nome é Sidney Barrett, mais conhecida como Sid. Ele vê ela e já vai tentar falar com ela, mano. Ele já vai lá andando pra querer falar com ela, só que ele esbarra nela, toca nela e tem essa curiosidade, cara, que ela não deixa, ela não gosta, dizendo a ela que ela não gosta que seja tocada, sem contato físico, mano. Nada de toque. Não toque, mano. Não me toque. Desgraça. Até aí tudo bem, ela não gosta que toque nela. E ele começa a conversar com a outra amiga dele, a Lane lá, e blá blá blá. Blá, blá, blá. Tem um certo momento na série que eles estão conversando com um psiquiatra lá, tá a Lane, o David e a Sid. E durante essa conversa toda, ele conversa com ela e ele pede ela em namoro. E ela aceita. What? Do nada pede namoro, pá, e ela namora, pá, pô, tudo bem. Ok, normal. Mas em certos momentos na série, você pode até ficar meio confuso que aparece do nada quando ele tá no hospital, troca o cenário e ele já tá em uma mesa conversando com um cara e um outro cara com cabelo enroladinho em pé, viajando lá. Na verdade, o momento que ele tá sentado na mesa é o momento atual, é o presente.
aquilo do hospital são as lembranças. Ele está conversando com o cara, ele está lembrando e falando o que ele lembra pro cara. Então o momento que ele está na mesa conversando é o presente. E o hospital com a Cid e tudo mais é o passado. Então aquilo tudo é uma lembrança e você pode ficar meio embaralhado assim na sua mente se você não prestar muita atenção. O episódio piloto se arrasta muito nisso, de lembranças e tudo mais, para você conhecer um pouco mais do personagem e o que ele é, entendeu? E vai seguindo assim, vai contando lembranças e tal e tudo mais. Chegando mais pro fim do episódio, no momento que ele tá conversando com os caras lá na mesa, ele começa a ficar com raiva por causa do cara, que ele começa a fazer muita pergunta, embaralha aí todo, ele começa a ficar com raiva e a mente dele começa a ficar louca, até que ele ataca o cara. Ele pega com a mente dele e a caneta, enfia no rosto do cara, mano. Que sinistro, esse bagulho foi louco demais. Charles. If we show them a better path. You still believe? Just because someone stumbles, loses their way, it doesn't mean they're lost forever. E já que ele fez isso, os caras soltam um gás nele e ele desmaia e fica desacordado, ok? Mas um pouco antes disso, na lembrança dele, quando ele estava lembrando o que aconteceu no hospital Clockworks, vem a principal lembrança do que houve naquele hospital. A Sidney, ela já estava dada como normal, ela já estava dada como curada, digamos assim, e ela já estava indo embora. E o David ficou sabendo e ele veio correndo, cara, assustado. Ai, ela não pode ir embora, meu Deus. Ele sai correndo, encontra ela e lá vai ele beijar ela, mano. E ela não gosta que toquem nela, tá ligado? E lá vai e... Aí ele beija ela, cara, e acontece uma coisa sinistra. Eles trocam de corpo, mano. E ele fica no corpo dela, da Sidney, e ela fica no corpo dele, com os poderes dele, cara. Então, se ele não sabe controlar, imagine ela. E aconteceu uma coisa sinistra e ela usou os poderes dele sem saber, matou a amiga dele, infelizmente, a Lane. Ela morreu, morreu, cara. Mas ela tá presente nos outros, que é o que eu vou falar depois. E ela mata ela e acontece outras coisas lá, com as portas do hospital sumiram, cara. Tudo virou parede, simples assim, parede, retinho, sem porta nenhuma. Isso foi a lembrança dele, ok? E jogaram o gás nele, tudo bem, e ele acorda numa piscina, cara. E acorda numa piscina na qual estão ameaçando ele se ele tentar usar os poderes dele de novo. Dão 1 milhão de volts, sei lá quantos volts, que dão nele, que atorra, coitado do David, mano. Ok, aí ele tá lá preso na piscina, tudo bem, lá sendo ameaçado de levar choque, até que a Sidney fala com ele, mano, pela mente, não sei como. Ela pensou, acha, e ele conseguiu ler. E ela falou que não era pra ele ficar em cima, e sim embaixo da água. Ele desce na água e a eletricidade toda sobe, mano. E tipo, puf! Nossa, que bosta! Estoura tudo e os caras viram tudo osso lá, mano. Ficou preto, tá ligado? Torrado lá, que levou choque em cima enquanto ele tava na água. Não aconteceu nada, cara. E quando ele sobe, quando acontece isso tudo e tal, ele consegue sair. Quando ele levanta da água pra ver quem era a Sidney e mais 2 pessoas, a Carrie e o Pitonome, que no segundo episódio fala mais sobre eles um pouco. Então ele sai, ele começa a sair dessa instalação do governo, que é a divisão 3, que depois explica um pouco mais também sobre ela. E tipo, ele começa a ir, vai e começa a tirar, e tem outros mutantes ajudando eles a fugir, e um cara que mexe as coisas, brincando também. Enfim, quando ele consegue sair lá pro mar, ele desce uma montanha e tudo mais, ele encontra uma mulher, a senhora Bird, e também no segundo episódio que vai falando sobre eles. Então, e o episódio acaba assim, cara. Não assim desse jeito, obviamente eu resumi bastante mesmo, porque acontece muita loucura nesse episódio. E, tipo, ele consegue sair dessa instalação do governo, e ele vê ela e tá livre. Mas ele pensa que aquilo é coisa da mente dele, mas não é real mesmo. E ele consegue sair, esse no episódio 1. Eu não expliquei bem? Eu não expliquei bem. Enfim, bora pro episódio 2 pra ver se eu sei falar melhor. No episódio 2, ele consegue sair de lá da instalação do governo e vai pra Summerland, onde é o lugar que tem vários mutantes lá, e a senhora Bird controla tudo lá. Ela é tipo o Dr. Xavier, tá ligado? Ela é tipo o Dr. Xavier com cabelo e que anda. É isso. Mas eu não sei os poderes dela, se ela tem poder, eu acho, não sei. Talvez não, talvez sim, eu acho que não. Não fala nos
dos episódios, e ele vai pra Summerland. Lá ele trabalha memória, junto com o Pitonome, que é o cara que mexe com a memória. Tipo, ele consegue usar a tua memória e ir pra onde quiser, pra tua memória, se tu deixar ele usar, obviamente. Esse episódio não tem muita coisa de curiosidade, ok? Tipo, ele trabalhando memória, ele vendo os medos dele quando criança, não conseguindo usar a memória dele, que tem vários pontos de falha na qual ele não lembra, não sei como, não lembra, do nada ele não lembra. E não acontece muita coisa nesse episódio, só isso, memória e tudo mais. Só tem um fato que a irmã dele, a Amy, vai no hospital onde ele estava, que é Clockworks, e ela vai lá no hospital no qual 5 anos, ela foi e visitava ele. Ela foi lá perguntar se ele estava lá de novo, porque quando aconteceu o incidente ele foi pra casa dela, depois ele saiu de novo e pegaram ele e tudo mais. Aí a irmã dele, Amy, vai lá no hospital e eles falam que nunca teve registro dele, do David Harley, nunca teve registro. Como assim, cara? Ela foi lá 5 anos seguidos. Aí a mulher que estava lá anotando as coisas começa a alegar que ela tem problema, e obviamente ela não tem problema algum, a irmã dele é normal, de boa. Porém, quando ele tá lembrando lá, trabalhando memória e tudo mais, um cara lá, ele começa a lembrar, só que ele começa a ver ela no hospital, conversando com a mulher. Então aquilo não é uma lembrança que ele nunca teve lá, e sim, ele tava vendo aquilo ao live, mano, ao vivo, tá ligado? Tipo, ele tava vendo ela lá. Tipo, ele fala, Amy, e ela consegue escutar, mas não consegue vê-lo. Ela fala, David, e tudo mais. E tipo, ele tava lá, mano, ele tava começando a aprender a usar esse bagulho aí. E ele começa a ver, e os caras do governo da Divisão 3 pegam a coitada da Amy, mano. Pegam a irmã dele lá, cara, coitado, mano, e ele fica loucão. Can we take a break? Please. Of course. Let's take a break. Esse episódio não tem muita coisa pra acrescentar sobre o passado, só mexer com memória mesmo. E uma dessas memórias tem uma coisa curiosa que, tipo, o pai do David, quando ele era criança, ficava na cama, lia um livro muito estranho pra ele. O livro era A Criança com Mais Raiva do Mundo, no qual uma criança mata a mãe, depois destrói a cidade. E, tipo, esse cara, que era o pai dele, lia isso pra ele, cara. E, tipo, isso que deixava ele mais maluco ainda quando criança. Mas tem um fato curioso que não é esse pai dele, tinha cabelo e tudo mais, cara. E contava essa história pra ele. E obviamente não foi o Dr. Xavier. Então fica esse questionamento. Quem era esse cara, mano? Quem é esse cara que cuidou dele e que lia essa revista pra ele, no qual uma criança mata a mãe, cara? E tipo, isso deixou o David quando criança muito alterado, e isso pode ter sido um dos motivos pra ele ficar mais louco ainda, mais louco que ele é. Enfim, mano, o episódio 2 é isso aí. Se você tem que assistir, só sobre memória mesmo, e não tem muita coisa pra acrescentar sobre quem é o David, só tem acrescentando o passado dele, que é sobre quando ele era criança e tudo mais, e você precisa ver. No episódio 3 começa com mais trabalho de memória. Muito mais trabalho de memória. Ele começa o que ele fazia antes de ele ir pro hospital, que ele usava muita droga com a sua amiga lá, com a drogadinha lá, a Lane, mano. Eles ficavam loucão, chapadão de tanta droga que eles ficavam usando o dia todo. Tipo, e nesse episódio começam a maltratar a irmã dele, a Amy. Começa a maltratar, colocar sanguessuga, sei lá. Começa a entrar na pele dele, começa a maltratá-la. Ele começa a saber que estão maltratando ela. Ele vai lá pro momento e vê que estão maltratando ela, cara. Só que o cara de cabelo enrolado, o Walter, alguma coisa assim, o olho chamado assim, ele é cego de um lado, eu acho que é chamado assim. Vê ele, tenta tocar, mas ele some. O David e a Sidney. Tem muito diálogo entre o Sidney e o David, na qual reforça mais o laço que eles estão criando, a relação que eles estão tendo, e começa a ficar mais intenso, e eles começam a ficar mais junto a cada episódio que vai passando, desde o primeiro até o terceiro, eles já estão bem conectados entre si. Esse terceiro episódio também não tem muita coisa na qual explica, porque só tem mais trabalho com memória, explicando lá de novo o garoto com mais raiva do mundo, e essa coisa que aconteceu sinistra quando ele era menor, e as drogas. E antes dele ir para o hospital lá, conversando com outros psiquiatras e tudo mais. O terceiro episódio termina com eles dentro da memória. A senhora Burt, o Pitonome, a Sid e o David, todos dentro da memória. Só que o David criança, porque
deram uma injeção nele na qual ele ficou mais relaxado e a única parte ativa da mente dele para voltar na memória era a parte quando ele era criança. Então ele dentro da memória tá criança. Dentro dessa memória eles começam a ver muita coisa e ver o principal que acontece desde o primeiro episódio, o diabo de olho amarelo, que é um gordão, mano, de olho amarelo, que ninguém sabe, só sei que aparece pro David durante suas memórias, mesmo ele criança, ele velho, não importa, mano, ele sempre tá lá. Esse diabo de olhos amarelos, que ninguém sabe o que é, mano, só sabe que é um gordo obeso lá, que dá um susto às vezes, mano. Enfim, eles ficam presos dentro da memória. A Sidney, ela consegue sair, o Pitonome também consegue sair, que é o cara que trabalha com a memória, porém fica o David e a Senhora Bird. A Senhora Bird foi a próxima que conseguiu sair, mas só que na memória ela quebra a mão, mano, fica toda torta, depois ela volta gritando, ai minha mão, mas estava normal. E o episódio acabou com o David dentro da memória, cara, sozinho, só ele, mais ninguém, cara, e acaba assim, ninguém sabe o que aconteceu, e ele tá lá junto com o moleque com mais raiva do mundo, que é um cabeção, mas o diabo de olhos amarelos, e a gente não sabe o que vai acontecer, cara. Então é isso, desculpa eu comentar bosta, mas é assim mesmo, é meu comentário, eu sei que tá bosta mesmo, cara, mas foi mal. E é isso, cara, é uma série muito da hora, Legião. Você precisa ver, passa no FX, dia de quinta-feira, é muito bom. Veja a programação aí na sua TV a cabo, veja nas redes sociais e vale a pena, cara. É uma série inovadora, os efeitos bem psicodélicos, sabe? Tipo Doutor Estranho, não tem? Tem os efeitos desse naipe assim, mano, desse estilo. É muito sinistro, cara, e você fica encantado. O primeiro episódio pode parecer meio louco pra você não entender quase nada. Mas depois que você assiste o segundo e terceiro, você começa a pegar, recapitular e começa a entender como é a jogada dessa série, como ela quer passar a história pra você e você começa a entender. E é isso mesmo, mano, eu recomendo muito pra você assistir Legião. Vale a pena, cara, vale a pena, muito a pena, cara, é muito da hora. Uma das melhores séries, incrivelmente feita pela FX, com parceria Marvel Televisão. Eu recomendo essa série? Recomendo pra caramba, mano, vai lá e assiste, tá ligado? Vai, segue aí a Legião nas redes sociais e tudo mais, acompanha eles, vale a pena, cara, bem feita, os efeitos bem da hora, não decepciona muito e vale a pena, cara, vale a pena, você vai começar a entender, eu explicando se parece que ela é bem esquisita, mas ela é meio esquisita mesmo, mas assista, mano, você vai se amarrar nessa merda aí, mano. X-Men, mano, X-Men aqui, parceiro, X-Men vale a pena, uma das melhores equipes da Marvel, tá ligado? Se não a melhor junto com o Quarteto Fantástico. E é isso aí, mano. Assiste aí. Já pode ir. Vai, desliga aí, mano. Vai lá assistir lá. Serão, mano. Mas se inscreva, por favor. Deixe seu like. É isso. Vou dar uma cagada aqui, falou.